eu sou Matheus Tiamati e no episódio de hoje do D12Cast eu vou falar sobre suplementos de RPG focados em lore. E no episódio anterior, aquele que eu falei sobre problemas em livros de RPG, eu citei dois formatos de publicação normalmente, que uma mais atual, menos conhecida, que é focada em criação emergente de situações, ali usando tabelas aleatórias ou algo assim, e o mais tradicional, que são livros mais robustos, esses focados em lore. Tormenta, que é o maior cenário de fantasia do Brasil, já tem quase 30 anos, e ao longo do tempo, muita coisa foi se desenvolvendo, muita coisa foi sendo trabalhada e muitos suplementos são focados em lore. Inclusive, alguns meses atrás teve o financiamento da coleção Arton, então agora está sendo produzidos 2 livros. O Ameaças de Arton é um bestiário, vai trazer vários monstros, muitos deles têm conteúdo de história, algo para criar aventuras, então muitas informações além da estatística. Mas no caso do Atlas de Arton, ele é um livro totalmente focado em lore, são quase 400 páginas, se eu não me engano, ou mais de 400, enfim, de conteúdo com a história dos reinos, o que aconteceu, a geografia, como é que o povo vive, estradas, viagens, calendário, enfim, toda uma série de informações que quem gosta de Arton, gosta desse universo, quer receber. E Tormenta é um exemplo daquilo que eu falei, que a partir do momento que tu se consolida, daí faz sentido tu começar a publicar material de lore. Então, no início, Tormenta era publicado na Dragão Brasil, de uma forma bem fragmentada. Depois foi consolidado no livro, principalmente esse aqui, o Tormentinha. Então, digamos, no Tormentinha tem uma parte lá, eu já tinha dado esse exemplo de Vectora, mas vou novamente dar ele. É de escrita Vectora, que é o Mercado nas Nuvens, só que são aqui, deixa eu ver, 4, 5 páginas, tem aqui os NPCs, 6 páginas descrevendo, que já é bastante coisa para esse livro, isso já gerava muitas ideias de aventuras, mas o público, quando leu isso, gostou muito da ideia, queria utilizar mais aventuras, queria mais detalhes que outras lojas têm nessa cidade, qual é exatamente a rota que ela faz no mundo, qual é a história detalhada de como o Vectorius pegou uma montanha, virou, transformou numa cidade voadora. E aí, então, com o tempo, foi lançado então, um suplemento que justamente detalhava isso, que foi um dos primeiros suplementos lançado pela Jambô, para a Tormenta, Vectora, Cidade das Nuvens. Então, um livro que detalhava só isso. Também tinha um que era específico sobre a Academia Arcana. Então, mesmo caso, o pessoal sabia alguma pouca coisa ali sobre a Academia Arcana que era descrito, mas queria mais detalhes sobre isso. Fizeram um suplemento só sobre isso. Mesma coisa no antigo suplemento Reinado, eram 3 livros, eu tô com 2 aqui porque o terceiro tá todo esbugalhado, não quero mexer muito nele. Mas eram 3 livros que basicamente detalhavam geografia, ideia de aventura e detalhes de cidades de reinos, a história, inclusive. Os vários reinos divididos geograficamente em 3 suplementos aqui. Era basicamente isso, não tinha muita regra, muito detalhe, era saber mais informação sobre esse mundo. Tanto que ele é um antecessor espiritual do Atlas, que é o que está saindo agora, que pega toda essa informação, atualiza ela dentro da linha do tempo do mundo, além de detalhar outras coisas, estradas, viagens, como é que é o comércio e tudo mais. Outra marca de RPG que trabalha muito bem com suplementos de lore é Castelo Falkenstein, um suplemento incrível, ele já é bastante antigo, deve ter 20 e poucos, quase 30 anos, enfim, aí. E é um cenário que é referência dentro da temática steampunk, que é essa ideia de pegar tecnologias ou inventos modernos, mas pensar como seria se elas tivessem sido feitas usando tecnologia ainda a vapor, lá no século XIX. Ele também é interessante por pegar a Terra, o nosso mundo, e colocar junto elementos de fantasia. Então tem raças fantásticas, tipo elfo, tem pessoas reais, personagens históricos que existiam junto com personagens fictícios. Tudo isso dentro de uma sociedade na era vitoriana, mais ou menos no século XIX da Europa, misturando também um pouco de magia. Então cria um clima, um cenário muito específico, muito interessante, muito legal. Castelo Falkenstein foi lançado, traduzido no Brasil ainda nos anos 90 lá, mas ficou basicamente no livro básico, se eu não me engano não veio nenhum suplemento, ou se veio foi um ou outro, porém recentemente há poucos anos a Retropunk relançou esse cenário aí dentro da ideia de lançar tudo que foi produzido para ele no Brasil. E foi cumprido isso, são vários suplementos que a Retropunk trouxe, e alguns deles eu vou falar como exemplos de bons suplementos que trazem o lore desse mundo. Para começar, o primeiro suplemento de Castelo Falkenstein que eu quero trazer para vocês aqui como exemplo é o Comme il faut, que é o quê? Um livro que basicamente detalha como era a sociedade na era vitoriana, como era a sociedade dentro desse mundo de jogo, que é muito inspirada na sociedade europeia da era vitoriana. Então o grupo vai jogar Castelo Falkenstein, eles vão interpretar personagens que estão nessa sociedade, só que não sabem muito detalhes, como se portar, como se vestir, como é que são as nomenclaturas ou coisa do tipo. Esse suplemento detalha isso. Para quem não vai jogar esse jogo, parece um monte de informação chata, muita coisa enfadonha, desnecessária. Mas para quem vai jogar, quem gosta do cenário e quer esse detalhamento, isso aqui é valiosíssimo, serve muito bem. Alguns exemplos que o livro traz aqui na 4ª capa, ó. Como organizar um jantar, baile ou fim de semana elegante em sua quinta, inclusive notas sobre caça ao javali, jogos de salão e ligações consensuais fortuitas entre adultos. Olha aí, ó. Confecção de um figurino vitoriano completo com muito pouco,
para aqueles de meio modestos, sejam históricos ou financeiros. Além disso, claro que ele tem um pouco de regra, por exemplo, sobre magia, aqui, ó, uso apropriado de magia, truques, proteções e tudo mais. Tem algumas partes que são para jogo em si, mas o grande foco dele realmente é esse detalhamento da sociedade. Então aqui é um mapa de Munique, por exemplo. Ele também tem regras para jogar Castelo Falkenstein no modo LARP, que é o live action, onde as pessoas realmente se vestem, se portam dentro daquele coisa, mais atuam do que jogam RPG, até um outro formato bem legal. Enfim, tem bastante coisa e certamente para quem joga Castelo Falkenstein é um material riquíssimo, e esse é o primeiro exemplo, e o segundo eu acho ainda mais incrível, mais fascinante, que é esse aqui, ó, Cartas Perdidas de Leonardo da Vinci. Qual a ideia desse suplemento? Como eu havia comentado, em Castelo Falkenstein, pessoas reais e figuras fictícias, elas se misturam, todas podem existir. O Leonardo da Vinci é alguém que existiu nesse mundo de jogo, séculos antes, porque o jogo se passa na era vitoriana, ali por volta do século XIX. O Leonardo da Vinci viveu alguns séculos antes, mas ele é uma figura conhecida, um inventor muito conhecido nesse mundo, e sendo um mundo steampunk, como eu disse, a questão das invenções ela é muito importante, muito vital. Então aqui o livro diz que são os tomos os quais todos em Nova Europa gostariam de pôr as mãos. Baseado na obra de Aristóteles, escrito por Leonardo da Vinci, e quase destruído sob as ordens do Papa, esse códice passou séculos perdido até agora. Então, ele traz vários inventos do Da Vinci, a maioria deles fictícios, mas que passam dentro de uma lógica de que ele teria inventado. Então, a gente conhece os rabiscos, os esboços de ideias de inventos que o Da Vinci tinha, inclusive helicóptero, e aqui tem vários outros que ele teria projetado neste mundo de jogo, ou seja, séculos antes do jogo, vão existir esboços de coisas que o Da Vinci teria inventado. Então, muitas pessoas querem esses estudos para poder produzir, de fato, os eventos. Os inventos. Tem desenhos como se tivesse sido feito por ele, tem notas de rodapé, escrituras. Cara, é muita coisa interessante, faz muito sentido dentro de um mundo steampunk e mais ainda dentro de Castelo Falkenstein, que é legal que eles juntaram essa figura histórica, esse gênio que foi o Leonardo da Vinci, com um contexto steampunk, com esse mundo que mistura a Terra com o mundo ficcional de magia e fadas e tudo mais. E que esse livro é um bom exemplo, porque, novamente, ele detalha muito mais esse aspecto que combina com o jogo do Leonardo da Vinci ter sido alguém que existiu e ter sido uma figura importante por ter inventos em um mundo steampunk que se quer muitos inventos, do que para trazer algo mais diretamente para o jogo. Então, dá para utilizar aqui, pegar um evento que eu leio aqui e pensar numa aventura em torno dele, mas também dá para entender a figura do Leonardo da Vinci, como ela é importante dentro do contexto de Castelo Falkenstein. Para quem joga esse jogo, esse tipo de conteúdo detalhando é muito mais útil, ou pelo menos pode ser muito mais útil que só poderes novos, perícias novas, aventuras novas ou algo do tipo. Existem suplementos de Castelo Falkenstein focados nisso, em mais conteúdo de regra, em mais jogo, em mais material, mas também tem outros que eles fazem bem focados em lore. Eu acho isso muito incrível. E é legal porque o Castelo Falkenstein tem uma proposta bem única. Steampunk é um gênero, mas ele traz com essa ideia de misturar a Terra com o mundo ficcional de magia, fadas e tudo mais. E ter suplementos que detalham essa subjetividade é muito legal e muito interessante. Então, no episódio de hoje eu trouxe algumas marcas de RPG que costumam lançar suplementos detalhando lore como exemplo de quanto eu acho que eles agregam para quem é fã. Comente embaixo se você lembra de uma outra marca que também lança muito suplemento interessante de lore que você gosta. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço.